Agora sim, queridos, vamos lá, vamos lá. Ótima noite para vocês. Olá, boa noite, Alex, para todos nós. Vamos entrando, queridos. Oi, olá para você também, professor FB Dias, Osmar. Muito obrigada, maravilhosa que agradece. Vamos entrando, queridos. Vamos entrando. Podem, podem vir aí se acomodando. Oi, Marcos, oi para você também, queridos. Obrigada por vocês estarem aqui, por terem aceitado o convite. Agradeço cada um de vocês pela presença. Não, meu querido, não é para Cláudia ficar falando dela, onde ela mora, nada disso não, tá bom? Eu convidei vocês para um pensar bem profundo, reflexivo, e também trouxe algumas dicas para quem já quiser começar a experimentar uma realidade diferente, sabe? Então, essa live, não sei se você chegou aqui em minha casa há pouco tempo, essa live ela não é para a Cláudia falar dela, não vamos pensar coisas casuais da minha rotina, nada disso, tá bom? Estou aqui, meu querido, para passar para você práticas que eu estou fazendo na minha vida, que estão transformando a minha vida, práticas que eu estou ensinando para os meus mentorados, as pessoas que estão fazendo mentoria comigo, que são muito valiosas. São princípios da física quântica, são leis que regem o universo, para que você também possa levar aí para a sua rotina, já para os seus próximos dias, essas práticas, começar a fazer para você ter resultados surpreendentes e começar realmente a ver a sua vida se transformando, tá bom? Acenando para todos, Gabriel, Mosaico Sustentável nas Escolas, João Batista, Alex Júnior, vamos entrando, queridos, sintam-se à vontade, sejam muito bem-vindos. Hoje, nessa aqui, véspera, bom, primeiro vamos fazer um brinde, não é mesmo? Sempre começo dessa maneira. Um brinde a todos vocês, a cada um de vocês que estão aqui. Muito tempo de novo sem encontrar, deu um intervalo grandão. Ainda em processo de mudança, organizando as coisas aqui em casa. Oi, Eliane, Marcelo, vamos entrando, queridos. E o intervalo grande, mas eu estou aqui acabando de organizar as coisas para que os nossos encontros possam ser frequentes como eram lá atrás. Principalmente porque agora estou entendendo que você está aqui comigo, né? Você já está colocando em prática o que está aprendendo. Nós precisamos de mais encontros, nós precisamos de mais práticas, nós precisamos desse olhar mais presente, mais consciente, cada vez mais atento a cada um de vocês, à expansão de vocês, ao crescimento de vocês e aos sonhos que vocês desejam e vão manifestar, porque se tá aqui comigo, é para manifestar os sonhos, tá bom? A cada um de vocês, queridos. Paulo, Marco Aurélio, vamos entrando todos vocês, acenando para todos. FB Dias, já falei que não é para Cláudia falar sobre ela, tá bom? É solteira, o que você tá fazendo? Meu querido, vou convidar você a sair. Queridos, é o seguinte, faz parte, né? Faz parte, tem pessoas diferentes, estão em níveis diferentes. Obrigada, Marcelo. Ótima noite para todos nós, querido. Vamos lá, gente. Pois é, eu preciso entrar mais vezes, né? Para que as pessoas também tenham consciência o que é o meu entrar aqui, não é mesmo? Não vou me propor, né? Fazer você desperdiçar seu tempo, desperdiçar o meu tempo com bobagem. Não mesmo. Nosso tempo. Qual que é a coisa mais preciosa que nós temos hoje? Não é nem o dinheiro, não, é o tempo. Porque se você investir o seu tempo em coisas erradas, vai prejudicar o seu dinheiro, sua saúde, os seus relacionamentos, tudo, não é mesmo? Então a coisa mais importante e preciosa que nós temos é o dinheiro. Eu não seria tão irresponsável de trazer você aqui para uma live para ficar conversando bobagem. Não, porque também compromete a minha criação, a minha realidade. Não é mesmo? Tudo que eu faço, que está refletindo nos outros, tudo que eu faço para os outros, com os outros, isso volta para mim, de forma alguma, tá bom? Então vamos aqui
Exatamente, Gabriel. É isso aí. Palmas para você aqui, muito bom. É isso aí, palminhas. Eu não vou entrar ali nos emojis, não, porque senão também eu me perco toda aqui. Depois vai que aqui a live cai, igual aqui no início. Vamos então. Ribas, Gabriel, obedeça. É, isso aí, fundamental mesmo, né, meu querido? Então é isso, vamos aqui com a nossa mente. Peço que você abra sua mente para me escutar, abra seu coração também, tá bom? Porque esse texto, ele traz um conhecimento muito importante, conhecimento este que está transformando novamente a minha vida, a vida de muitas pessoas. Conhecimento este que a gente não teve acesso a ele quando a gente estava, por exemplo, nas escolas, no nosso meio familiar. Nós não tivemos, tá? E aí, então, com esse conhecimento, você consegue transformar a sua vida. Com este conhecimento, você consegue ter a casa dos seus sonhos, viver o amor, reverter um problema de saúde, ou seja, curar uma doença. Você consegue qualquer coisa mesmo, tá bom? Eu já vi gente que mudou a cor dos olhos com a lei da atração. Porque você consegue qualquer coisa, tá? Não é minha pretensão, mas eu só estou dizendo para você, para já começar a provocar bastante, que tudo que você quiser, você consegue, você pode usar a lei da atração para manifestar todo e qualquer sonho. E não tem essa de que, nossa, mas que bobagem, né? Por que alguém ia querer mudar a cor do olho? Bobagem para você, mas não é para o outro. A gente precisa respeitar, não é mesmo? Para você seria interessante uma casa no campo. Para o outro seria interessante um apartamento num prédio, numa grande cidade. Uma cidade grande, no centro urbano, né? Oi, Micheline, lindeza, minha prima, que bom você aqui, querida. Pois é, Marcelo, sempre bom aprender mais. Eu começo então, nós estamos aqui hoje, quinta-feira santa, às vésperas da sexta-feira da paixão, não é verdade, gente? Amanhã não é a sexta-feira santa? E esse foi o motivador primeiro de que eu fizesse essa live hoje. Eu falei, não, eu preciso entrar, eu sinto que eu preciso entrar, eu sinto que eu tenho uma palavra para eu entregar nesta noite. Algumas datas, elas me tocam profundamente. O Natal é uma dessas datas, a Páscoa também. E a Páscoa não somente o domingo, que é a ressurreição, mas a sexta-feira santa, ela sempre mexeu muito comigo, sabe? No seguinte sentido, me colocando para dentro, me voltando para dentro, para as minhas sombras, me fazendo enxergar, me fazendo analisar o que é dentro de mim que eu preciso matar, o que é dentro de mim que eu preciso deixar ir, deixar para trás, que não está agregando valor à minha vida, pior, que pode estar até me prejudicando em relação aos sonhos que eu quero manifestar. Lu, além da filosofia, Anthony, sou do interior baiano. Queridos, vamos entrando, fiquem à vontade, podem se chegar, eu já estou começando aqui. Então, continuemos quem já está, iniciemos quem está entrando agora. Então, venho com essa reflexão. Vamos pensar um pouquinho, antes de eu entregar para você as práticas, que eu já vou entregar, que você vai começar a fazer, eu espero que amanhã já, tá bom? Uma breve reflexão, então, sobre essa sexta-feira santa, porque ela pode trazer para você, ela pode ser para você um dia muito importante, um dia muito especial, um dia que pode marcar, ser um marco na sua vida em termos de um primeiro passo rumo à sua transformação. Entenda que tudo começa no nosso pensar. Quando eu começo a pensar diferente, a minha vida já começa a mudar. Napoleão Hill escreveu, pense e enriqueça, é uma sugestão de leitura maravilhosa. Então, se você aprende a pensar, quando você começa a colocar atenção no que você está pensando, nesses pensamentos que estão desenhados na sua mente, você começa a prestar atenção e fala, eu estou pensando isso? Que pensamento maluco é esse que chegou aqui agora? Sabendo que tudo que eu estou pensando, eu estou criando, eu quero criar isso na minha vida, é isso que eu quero para mim? Não.
Então já corrige, já retoma, já sai desse lugar e fala, não, aqui não, pensamento, sai. Costumo até comparar com o mosquito que você não quer perto de você. Sai daqui, pensamento, não, tá? Então, pensemos na Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa, ela traz a paixão de Cristo. A paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo. É bom que a gente coloque atenção nisso, porque quando eu estou trabalhando na mentoria com as pessoas, e às vezes até no privado, as pessoas falam assim, estou apaixonado por fulano de tal. E eu digo, meu querido, não fale isso nem de brincadeira. Estar apaixonado é sofrer. Eu não desejo isso para você, desejo que você viva o amor, e só isso. Mas paixão não. O que é paixão? É sofrer. Compaixão é sofrer com. Paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo. Então aqui nós trazemos essa paixão de Cristo, esse sofrimento de Cristo. Vamos lá então aqui um pouquinho, não na parte da religião, não tem religião aqui, mas tem um aprofundamento, porque a Bíblia é um grande livro de metafísica, Jesus é um grande metafísico. Eu trago muitos recortes da Bíblia nos meus textos, nas minhas lives, porque tem muita coisa para nos ensinar. Você pode pegar a Bíblia com a intenção de rezar? Pode, se você se sente bem e gosta de fazer isso, faça. Mas lá também, a Bíblia também é um livro de estudo, para estudo, tá bom? E lá na Bíblia, então, né, traz essa passagem aí da Sexta-feira da Paixão. O que acontece? Jesus, então, ele decide, né? Ele toma a decisão de morrer na cruz, né? Para nos salvar, para salvar a humanidade, todas as pessoas dos pecados que elas cometem. Então, ele faz isso por amor aos seus filhos, por amor a nós. Jesus, então, ele morre por amor. Quando ele está ali na cruz, ele está carregando toda aquela dor, todo aquele sofrimento, existe uma intenção, existe um propósito maior. E a minha reflexão é no seguinte sentido: a morte de Jesus, ela tem valor para mim realmente quando eu começo a avaliar o que eu estou fazendo que está comprometendo a minha vida ou a vida de outras pessoas. Entende? A morte de Jesus na cruz, que a gente relembra e rememora aqui agora na Sexta-feira da Paixão, ela tem um valor realmente para mim, se me fizer refletir, se me fizer pensar no que eu preciso matar, quais os hábitos que eu preciso deixar para trás, porque esses hábitos já não condizem com o que eu quero. Cláudia, tá confuso. Então vamos lá. Às vezes eu fico me colocando no seu lugar, tá bom? É o seguinte, eu quero eliminar 5 quilos, tá? Sérgio Emanuel, Ricardo Poesia, Wallace. Ricardo, obrigada pelo poema de outro dia, viu? Fiquei muito feliz, muito obrigada mesmo. John da Silva Veloso. Então, é assim. Não precisa pedir permissão, queridos. Pode entrando aí, vamos entrando. Cláudia, explica esse negócio. Como que é isso? Não estou entendendo nada. Vamos pensar que você está querendo eliminar 5 quilos, tá? Aí você está aqui comigo. A princesa que agradece, meu querido. Obrigada, obrigada, gente. Vocês são os queridos. Eu quero eliminar 5 quilos, Cláudia. O que eu tenho que fazer, então? Aí você começa a prestar atenção no que você está fazendo para se isso está alinhado com o seu propósito. Então, por exemplo, eu quero eliminar 5 quilos. Eu estou fazendo uma atividade intensa de aeróbica na academia ou onde quer que seja? Primeiro ponto para pensar. Se eu não estou, eu preciso começar. Porque não vai ser no piscar de olhos. A lei da atração... Oi, Aldemir. Oi, Zé Banha. Vamos entrando, queridos. A lei da atração, ela não vai funcionar só de eu falar e falar assim, eu vou eliminar 5 quilos, eu vou ficar aqui assim, ó, bonitona aqui de braço cruzado, eu vou eliminar 5 quilos. Precisa, sim, imaginar a cena. É interessante você fazer isso na hora da meditação, você visualizar, você colocar todos os seus sentimentos, imprimir, sim, mas precisa de ter uma ação. A
sua mente precisa enxergar que o seu corpo também está alinhado com isso. Você ficar deitado no sofá o dia inteiro, você não sai para fazer uma atividade física, sua mente vai pensar, vai entender assim. Como assim? Você quer eliminar 5 quilos, Cláudia, mas fica no sofá deitado o dia todo? Eu não, tá, gente? Oi, meu querido, ótima noite pra você também. Daí você vai começar a avaliar também, o que eu estou comendo, hein? O que faz parte da minha alimentação? Estou comendo fritura? Estou comendo embutidos? Estou comendo muita sobremesa, muito açúcar? Não, então eu preciso limpar, entende? Os meus hábitos, eles condizem com os meus resultados. Diretamente. Aristóteles diz assim: somos criaturas de hábitos, animais de costumes. O que você faz repetidamente está moldando a sua vida, o seu caráter, o seu futuro também, claro, porque as nossas ações, elas são criadoras, juntamente com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, entende? Tá? E aí, então, voltando aqui à Semana Santa, né? Algumas datas, como eu disse, elas são muito importantes para mim, algumas datas religiosas. E isso aqui, esse recorte, ele encaixa porque eu quero falar dos padrões mentais e você vai entender a importância disso, tá bom? Por que essas datas são importantes? O Natal, a Páscoa, a Sexta-feira da Paixão é importante para mim. Porque foi aprendido por mim. Foi ensinado pelos meus avós. Meus avós tinham muita fé, eles praticavam a religião. Eu vivi isso, eu vi isso, eu presenciei, meus pais também, entende? E foi formado um padrão mental em relação a essa religiosidade, a prática da fé. Isso é um padrão positivo. Muito obrigada, tô te escutando e tô gostando. Fico feliz em escutar, tá bom, Gabriel? Seja bem-vindo, venha sempre. Então, esse padrão religioso que porque um padrão ele se forma pela repetição, ações repetidas e por um forte impacto emocional, isso que forma os padrões na nossa mente. Então, nesse caso, como eu via os meus pais, eles nos levavam, eu e meus irmãos, à missa todos os dias. O mês de maio, que nós estamos aqui chegando nele, era um mês onde eu morava no interior, que o meu pai e minha mãe, eles nos conduziam, eles levavam a gente, eu e meus irmãos, durante o mês de maio todinho, todos os dias, todas as manhãs, a gente estudava de manhã, e os nossos pais, eles nos levavam para rezar o terço no Cruzeiro. O que é o Cruzeiro? Era uma cidade pequena do interior, a cidade ainda existe. Mas naquela época, esse bairro, o Cruzeiro, era um bairro que ele não era povoado, não tinha casas. Era um bairro assim, a gente subia pelas ruas ali de pedras. E quando a gente chegava lá em cima, no Cruzeiro, que era o lugar final ali da nossa oração, da nossa reza, lá tinha uma cruz, ainda tem, uma cruz, e lá era tudo de terra vermelha mesmo. Então a gente ia para o Cruzeiro, subia essas ruas de pedra, que era assim, um pouquinho longe da nossa casa. Um pouquinho, não é nada tão longe. E a gente subia rezando o terço. A minha mãe ia, né, tirando ali, fazendo rezando o terço, a gente acompanhando. A gente subia rezando o terço. Quando chegava lá em cima, no Cruzeiro, onde tem essa cruz, o terço já estava terminando, a gente já estava ali finalizando o último mistério, a Salve Rainha, e então ali terminava o terço, a gente corria, sabe, naquele espaço que a gente tinha ali, a gente corria, a gente brincava um pouquinho ali, pouquinhos minutos, porque a gente tinha que descer para ir para a aula começava às 7 horas. Isso era todo dia, então nós crescemos com esse hábito de rezar todo dia, dessa importância de ter esse vínculo firmado com Deus, de alimentar essa fé, entende? Isso é como se dá a formação de um padrão. Da mesma forma, outros padrões são criados na nossa mente, outros foram criados na minha, outros nem tão bons assim, negativos, mas que depois que eu comecei a me dar conta deles, eu comecei a corrigir. E você que está aqui comigo, eu ensino você a corrigir os seus. Precisa, tá bom? Porque se ficar com padrões negativos aí, vai só manifestar coisa negativa, tá?
Bom, então aí, só para você entender aqui como que eu costurei o meu texto, vamos pensar assim? Porque as coisas vão chegando na hora que eu estou meditando, na hora que eu estou na academia, na esteira, aí eu falo, não, eu preciso entregar isso aqui, eu preciso entregar essa palavra. Obrigada pelos 100, queridos, obrigada. Anderson, Reginaldo, André, Leandro. Bom, então, vocês já entenderam aqui o sentido de ser hoje, precisava ser hoje, para que eu proporcione a você um pensar bem reflexivo hoje na hora que você for dormir, amanhã quando você for acordar, entendendo que amanhã é sexta-feira da paixão, lembrando que Cristo morreu na cruz por minha causa, vamos falar causa, mas morreu na cruz por amor a mim, por amor a você, né? A todos nós. Então, Deus também, Jesus, como você quiser pensar, espera também da gente um comprometimento maior. Para a gente pensar o seguinte, alguns hábitos, algumas coisas que eu posso estar fazendo, está me matando em vida. Está impedindo que eu viva meus sonhos. Então, a Sexta-feira Santa, ela vem também para fazer com que você pense o que eu preciso matar? Quais hábitos são prejudiciais para mim? Algumas coisas que eu estou... Veja bem, tudo que prejudica você está matando você de certa forma. Se você tem uma alimentação que ela não é correta, que ela não é boa... Aqui é o seguinte, nós vamos aqui a gente entra... Gabriel pergunta assim... Igual eles falam que não pode comer carne amanhã, que é pecado. Você acha isso verdade? Veja bem, alguns pontos, sabe, Gabriel, eu não gosto de tratar aqui nessa minha casa, nessa conta, porque eu poderia abrir uma série de polêmicas. Então, por exemplo, esporte, política, religião. Isso que você está dizendo entra na religião. Aqui eu estou falando de uma forma mais ampla do que religião. Isso aí, isso de não comer carne que é pecado, a gente vai estar entrando dentro de um princípio de uma religião, de mais de uma, né? Quando você fala isso para mim, eu vou dizer para você, se fizer sentido para você não comer carne amanhã, tudo na vida tem que ter um sentido, sabe? Não é, não vou comer carne não, porque todo mundo, ninguém come. Porque fulano não come. Vou beber cerveja amanhã, porque eu já vi um pessoal ali bebendo cerveja. Não. Você vai ver, isso faz sentido para mim? Entende? Eu amanhã, por exemplo, eu faço jejum. Eu não como carne. Mas eu não vou dizer a você para fazer isso, né? Eu não vou dizer porque para mim tem um sentido, para você terá, ou você vai estar me copiando, me imitando, entende? E aqui eu entro numa esfera que ela é... também religiosa. E aqui não, aqui eu tô falando num sentido mais amplo, aqui a gente vai falar de física quântica. Cláudia, mas se é física quântica, por que você está trazendo Jesus? Porque Jesus é o meu mentor número 1, é a minha inspiração número 1. Jesus é um grande metafísico. E quando eu digo é porque ele vive. Ele vive em mim, ele vive em proteção, ele vive em inspiração, ele vive em conhecimento. Ele vive através das palavras que ele continua dizendo lá na Bíblia, não é verdade? Cristiano, RMS, William Oliveira, vamos entrando, queridos. Sintam-se à vontade, acenando para todos. Bom, então, a primeira parte da reflexão é essa, tá? Já entendemos como que formam os padrões mentais, né? E aí, eu trouxe para você algumas dicas, aqui alguns pontos importantes para você começar a pensar. Se você está aqui, eu estou entendendo que está alinhado com o que eu venho falando, né? De conseguir manifestar os seus sonhos, de conseguir viver a vida que você deseja. Então, eu estou entendendo que sim. Eu vou dizer a você, eu já falei várias vezes, tudo isso é possível. São princípios que eles são muito mais antigos do que nós. Parabéns, Gabriel. Então, coloca ali uma reflexão que eu vou abrir para todos. Existem pecados maiores do que comer carne. O segredo é levantar, acordar, agradecer a Deus.
ser uma boa pessoa, mesmo sendo sempre pecadores, mas enfim, cesta da paixão para mim é ser uma pessoa melhor. É isso. Se Jesus morreu para nos ensinar sobre amor, para nos libertar de pecados, tudo que faz mal para você e para os outros é um pecado. Vamos pensar dessa maneira, porque a gente está pensando de uma forma mais ampla e sai daquilo de uma religião específica ou outra. E, inclusive, também a gente já entra nessas leis universais. Porque nas leis universais, as leis que regem o universo, você não deveria fazer nada que você não queria que fosse feito para você. Porque o que você faz, volta para você. É o bumerangue. A bola que você... Einstein fala também. Tem os metafísicos, como eu disse para vocês, né? Isso é metafísica, isso é física quântica, né? O que você faz volta, a bola que você lança volta para você em determinado momento. Então, o que você faz de bom ou de ruim vai voltar para você. Então, vamos pensar em fazer o bem? A exemplo aqui desse amor maior de Cristo, vamos pensar em tentar. É claro que a gente não vai conseguir o tempo todo, não, porque somos humanos. O divino morreu por nós. Amei te ouvir e falar coisas. Parabéns, que Deus abençoe tanto, sempre buscar a perfeição. Exatamente, né? Eu não diria perfeição, porque não seremos, mas eu diria evolução. A vida tem sentido realmente se a gente a cada dia, se você hoje quando for dormir, fizer uma reflexão. Em que eu fui melhor hoje do que ontem? Qual é o passo que eu dei para avançar na minha vida? O que eu fiz de diferente hoje que marca que eu fui melhor do que eu fui ontem, entende? Aí sim eu estou em evolução, tá? Bom, eu quero saber se vocês querem aprender algumas práticas simples para vocês começarem a colocar no seu dia a dia, fazendo parte da rotina de vocês. E são práticas que vão começar a mudar a vida de vocês em poucos dias. Vocês querem aprender? Vocês querem ter conhecimento disso? Novamente, gente, esse conhecimento não é meu, tá? Não é a Cláudia que descobriu, não é a Cláudia que fabricou, não. A Cláudia teve acesso a esse conhecimento, a Cláudia já está aplicando na vida dela e colhendo os frutos. Agora eu estou aqui para dividir, para partilhar. Porque, olha, de nada adianta a gente ter conhecimento se ele fica só pra gente. Entende? A gente veio a essa vida para servir. A gente veio para servir. No seu trabalho, independente de qual seja ele, você está ajudando as pessoas com o que você faz, não é mesmo? Estava fazendo uma reflexão com uma pessoa da mentoria. Quando você come o seu pão, o pão que você buscou na padaria e que está na sua mesa... E você às vezes solta assim, como tá caro o pão? Não, cancela isso, não fale isso nunca mais. É um preço justíssimo. Pense em quantas pessoas esse pão está envolvido. Quantas pessoas precisaram trabalhar para que você estivesse aí em sua casa agora, às 6 da manhã, com esse pãozinho aí. É o padeiro que chegou lá às 4 da manhã. É o dinheiro que vai entrar na conta do padeiro para ele sustentar. É o moço lá da fazenda que plantou, trigaram para transformar uma farinha de trigo para fazer o pão. Entende? É a moça que está lá na padaria, no caixa, que na hora que você foi receber o pãozinho, ela recebeu o dinheiro. É muita gente envolvida, então toda vez que você for comprar algo, em vez de dizer que está caro, porque quando você faz isso você se compromete muito, não é pouco não. Se está caro, você está mandando um comando para o universo que você está na escassez, que você não tem dinheiro suficiente porque isso é muito caro, né? Aí como que eu começo a mudar isso? Porque primeiro você cancela. Quem fala que alguma coisa está caro perto de mim, se às vezes eu não consigo falar em voz alta, porque a pessoa pode se ofender, eu falo mentalmente. Cancelo, está cancelado, está cancelado. E ponto. Eu vou pensar o seguinte, e eu falo, você pode fazer isso também. Toda vez que você comprar algo, você pega ali o ticket, o comprovante, e você diz... Tudo que eu invisto volta para mim multiplicado por 8. Por que 8, Cláudia? Porque 8 é o símbolo, do jeito que é em cima e embaixo, quando você faz assim com 8.
Quando você vira o 8 e deita, ele é o infinito. O 8 é o símbolo da abundância, também da justiça. A justiça, a divina, vamos pensar assim, porque se a dos homens em algum momento falha, a divina não falha. Então, tudo que eu volto para mim, tudo que eu invisto em mim, volta para mim multiplicado por 8. E aí você conclui sua fala dizendo assim: esse dinheiro vai abençoar a vida de centenas de pessoas. E aí você está em paz. Com essa compra, você não só... você nasceu no dia 8, tem uma vibração maravilhosa no seu dia, hein? Você não só está saboreando um pãozinho quentinho com manteiga, como também está ajudando centenas de pessoas com o dinheiro que você deixou lá na padaria, entende? Consegue perceber? Isso é mudar a forma de pensar. Quando você começa a mudar a forma de pensar, você já está transformando a sua vida. E você vai ver resultados muito depressa, em poucos dias, porque você já está vibrando numa frequência diferente. Você não vê, mas você capta a minha energia. Eu estou falando de campo sutil. Você não está vendo, eu não estou vendo a sua, mas eu estou captando aqui, eu estou conversando com o Gabriel, que ele está interagindo. Já estou captando a frequência dele, vocês estão aqui recebendo a minha. E que bom que estão aqui. Que bom, agradeço do fundo do meu coração, porque eu sei o quanto essa palavra pode transformar e ajudar você a chegar perto daquilo que você deseja, tá bom? Então vamos às práticas que eu vou passar para vocês. Então é assim, ó. Primeiro, eu gostaria que você pode fazer isso amanhã, ou depois você assiste essa live de novo. Vou colocar lá no meu canal do YouTube, se você não se inscreveu, se inscreve lá. Você vai pegar 2 folhas de papel, tá bom? Então aí, numa folha, você vai escrever como está a sua vida hoje. Mas escreva com detalhes. Escreva em todas as áreas. Na saúde, tá assim, 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 assim. No amor, em relação às amizades, no trabalho, dinheiro. Escreve uma folha, um texto. Ou se quiser também, faça em forma de tópicos. Pronto, escreveu, deixa a folhinha aí, tá? Aí agora, numa outra folha, você vai escrever como você gostaria que fosse a sua vida hoje. Então, nós vamos fazer uma comparação. Aqui nesse papel, nesse primeiro papel, como é hoje. E nesse outro papel, como você gostaria que fosse. E também você vai dizer: gostaria de estar morando numa casa assim, assim. Gostaria de estar vivendo um relacionamento com uma pessoa assim, assim, assado, tará. E coloca nessa folha. Aí o que a gente vai fazer? O que você vai fazer? Você vai pegar a folha onde você escreveu a sua realidade hoje. Você vai ler, enxergando essa cena aqui do lado direito. Precisa ser desse lado, tá bom? Aqui o lado direito, você vai enxergar como se fosse uma tela de cinema. Pronto, desenhei isso aqui, fiz uma pintura, é a tela do meu filme. Pronto, enxerguei aqui, deixa ela aqui. Aí nós vamos agora aqui desse lado esquerdo, nós vamos criar a cena do que eu gostaria de estar vivendo hoje. E essa você vai enxergar do lado esquerdo. Tá dando um atraso na voz? Parece. Então essa você enxerga aqui do lado esquerdo, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar mentalmente essa tela aqui e vai jogar no lixo. Enxerga você pegando essa tela, essa pintura, essa cena de cinema e joga no lixo. E agora você vai ficar com essa que está aqui do seu lado esquerdo. E toda vez que você for dormir, toda vez que você acordar, se tiver um tempinho, você vai pegar esse papel e você vai ler em voz alta. Se você quiser, você pode até falar lá no chat GPT, você fala assim lá com a inteligência artificial. O meu nome é fulano de tal, de acordo com o seu sonho, tá? Meu nome é fulano de tal, eu moro nessa casa assim, assim, assado, eu estou com uma pessoa que é assim, assim, que é o meu amor, eu ganho muito dinheiro, e coloca lá tudo que você quer, né? E fale assim para a inteligência artificial. Agora você vai criar um dia da minha vida. Como seria um dia da minha vida? Descreva para mim. Você vai adorar o que você vai receber no texto, tá bom? E isso é muito bom, é maravilhoso, porque quando você lê ali, é a sua vida, é o seu nome, o seu sobrenome, né?
e você vai ficar tocado aqui em alma e pensar, gente do céu, estou enxergando isso. Se você consegue enxergar e sentir, fizer isso todo dia, logo logo você está vivendo isso. Mas precisa também cuidar de outras coisas, outros pontos importantes, e nós vamos então colocar atenção em cada um deles, tá? Bom, se eu disse que a Sexta-feira Santa nos convida a pensar quais são os hábitos que nós precisamos deixar para trás, quais as práticas que a gente está fazendo diariamente, uma e outra vez que não nos ajuda, então vamos começar com práticas corretas, não é mesmo? Práticas que vão ajudar a elevar a sua vibração, práticas que vão deixar você com uma vibração altíssima. Entenda que o êxito, né, o sucesso naquilo que você deseja, o êxito ele não vai se adequar a você. É você que precisará se adequar ao êxito. Você precisará se tornar aquela pessoa que vai ter condições de manifestar esse amor, essa casa, esse carro, esse trabalho, a liberdade financeira, entende? Cláudia, como que eu consigo isso? Pois é, tem muitas maneiras, muitas práticas, muitas técnicas simples que você faz e que a sua energia já começa a mudar no sentido de ficar mais elevada. E eu vou colocar alguns pontos aqui para você. Então, vamos lá. A primeira coisa, né, você vai fazer... Oi, Amanda, que linda, gente! Beijo para você, minha querida. Então, você vai, tendo aquela lista aí do que você quer viver, você vai fazer uma lista agora das coisas que você sabe que está prejudicando você, tá? Tudo que você sabe, porque é assim, o que você faz ou está prejudicando você, impedindo você de manifestar seu sonho. Ah, pois, fica difícil de eu mandar mensagem no privado, tá bom? Eu quase não consigo ir lá, tá? Mas eu sempre anuncio por aqui, Gabriel, e quando você, né, se der conta aí, né, venha sim, foi muito bom, você participou aqui, foi ótimo. Vou colocar a live no meu canal, depois você escuta, tá bom? Oi, meu querido Rodrigo, vamos entrando, queridos, que bom você aqui, Rodrigo. Então, gente, é assim, vamos colocar atenção em todas essas práticas, porque elas vão aproximar. Ah, mentora aqui, olha, o coração aqui feliz de ver suas conquistas, os seus resultados, viu, gente? Esse é o meu mentorado, ele já está conseguindo coisas que vocês não fazem ideia, não é mesmo, querido? E vocês também poderão conseguir, não é uma ou outra pessoa, não, vai depender da vontade, tá bom? Porque é assim, gente, entenda que a lei da vida não é a lei da crença, não é a lei do desejo. Eu quero ter uma casa assim, assim, assado. Só querer vai me dar essa casa? Não. A lei da vida é a lei da crença. Eu creio que isso é possível? Eu acredito que isso é possível? Se eu acreditar veemente, com toda a minha fé, isso se tornará possível, realidade sim. Igual está acontecendo com tanto de gente, e não são muitas pessoas, em termos de população do mundo, são poucas pessoas, porque não é algo fácil, é simples, mas não é fácil. Cláudia, por que não é fácil? Porque você tem que trabalhar todo dia você tem que estar cuidando aí desse jardim, dessa energia que sai de você, entende? E aí nós vamos então falar de um ponto importantíssimo que eu acabei de mencionar, que é a fé. Muito bem, se eu quero fazer a lei da atração funcionar, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé de que isso é possível. E esse é um ponto importantíssimo, sabia? Que é assim que funciona. Tem gente que fala assim, eu não acredito em lei da atração, lei da atração não funciona. Lamento informar a você, meu caro, que a lei da atração vai continuar não funcionando para você, sabia? Daí outra pessoa vem e diz assim, Cláudia, eu acredito na lei da atração, você me ajuda a fazer funcionar? Conte comigo, tá bom? Conte comigo porque você é dos meus. A lei da atração funciona. Se você acreditar que ela funciona, como eu disse, você pode conseguir qualquer coisa. Eu já vi uma pessoa mudar a cor dos olhos.
Não é uma pretensão minha, gente, porque eu gosto muito da cor dos meus. Tô dizendo isso por quê? Porque você pode mudar algo em seu corpo, na aparência, algo em seu corpo. Você pode mudar algo na sua vida financeira, na sua vida emocional. Você pode mudar algo no seu trabalho, com a lei da atração. Não há limites. Isso é muito bom, não é? Como assim, Cláudia? É assim mesmo? É, para você entender. Nós não criamos nada sozinhos. A gente vai criar com Deus, né? Com Deus, com o Pai, com o Universo, como você quiser entender. Para mim, eu estou criando o tempo todo com Deus, com o plano espiritual, com os meus anjos, né? Quando você nasceu, meu querido que está aqui me escutando, minha querida, Deus colocou dentro de você um pedacinho dele, uma chispa divina, dizendo assim: filho, você foi criado à minha imagem e semelhança. Você tem o poder de criar. Então, aqui dentro de você tem uma parte muito especial que vai possibilitar, se assim você quiser, de criar a vida que você deseja. Deus fez isso por nós e com cada um de nós. Algumas pessoas estão alimentando essa chispa divina, aprendendo como que faz isso funcionar, como que faz essa mágica da lei da atração funcionar. Outras pessoas estão com esse pedacinho adormecido, o que é uma pena. Se o seu está adormecido, vamos acordar? Porque Deus quer que nós tenhamos vida de abundância. Isso também está na Bíblia. E essa vida de abundância, o que é abundância? Não, é ter as coisas sem limite. É ter amor em abundância, saúde em abundância. Não é ter um pouquinho só, não é ter só em determinados momentos. Não. Ter uma vida de abundância é quando você consegue realmente estar se manter num estado em que a sua vibração está alta e você está tão consciente que você já tem total clareza e certeza do que você está criando na sua vida. E aí quando você se dá conta de que, puxa vida, eu vacilei aqui, eu acho que eu dei bobeira, criei uma coisa aqui errada. Retoma, dá para corrigir, deve corrigir, tá bom? Essa questão da fé, ela é importantíssima, porque se você não tiver fé, a lei da atração não vai funcionar. E então, eu trago para você aqui um exemplo para você entender aqui. Algumas pessoas, elas começam muito bem o processo. Jailton, Célio, Severino, Ander, Rena, vamos entrando, queridos. Algumas pessoas, elas começam muito bem, elas estão dispostas, elas querem fazer as práticas, mas aí elas ficam assim: Cláudia, será que vai dar certo? Cláudia, em quanto tempo que isso vai acontecer? Cláudia, mas eu não vou ter um sinal de que vai acontecer? Cláudia, isso são perguntas que eu recebo, tá bom? Então eu falo assim: homem de pouca fé. Jesus falou isso numa passagem na Bíblia que é muito interessante para a gente colocar a nossa atenção. Tem uma passagem lá que Jesus está caminhando sobre as águas. Então ele está de longe e os apóstolos, quando eles têm assim uma visão, né, no escuro ali à noite, né? Primeiro eles se assustam e eles querem ver se realmente é Jesus ou se é algo, vamos pensar, né, uma outra força grande para poder estar andando em cima das águas. É uma força muito grande, é algo superior. E eles estão ali tentando ver se é Jesus. Então Pedro grita: és tu, Jesus, que está aí? E Jesus vai se aproximando. Quando eles veem que é Jesus, Pedro então fala para ele assim: Jesus, se és tu que está aí andando sobre as águas, faça com que eu ande sobre as águas também. Pedro pede isso para ele, né? Tipo assim, prova para mim, né? Se você está andando, faça com que eu ande também, né? Porque se ele é Deus, se ele tem esse poder, ele não vai fazer só com ele, comigo também. Pedro pede isso, então Jesus fala: venha. E Pedro vai. Pedro começa a andar sobre as águas igual Jesus. Nesse primeiro momento, quando Pedro está caminhando rumo a Jesus ali andando sobre as águas,
ele está olhando para Jesus, ele está fixo naquilo que ele quer, ele está com toda a atenção, o foco na intenção do que ele deseja, que é andar sobre as águas. Ele está confiante. Jesus falou, venha, ele começou. Aí o que acontece? Ele olha para o chão. Chão não, né? Não tem chão. Ele olha para baixo. Quando ele olha para baixo, ele se dá conta de que ele está andando sobre as águas. Então ali ele tira o foco, ele desvia a atenção. E o que acontece? Ele começa a afogar. Aí ele fala, mestre, mestre, me salva, me ajuda. Então Jesus salva, né, Pedro, e diz para ele, homem de pouca fé. É por isso que eu falei a frase, eu lembrei da história, tá bom? Quando você quiser pegar essa estrada aqui comigo, eu estou ensinando você a manifestar seus sonhos com a lei da atração, eu gostaria que você viesse, tá bom? Ninguém veio a essa vida para sofrer, não. Para ter vida miserável, não, tá? Mas quando você vier comigo por essa estrada quântica, oi, Djalma, ótima noite, meu querido, para todos nós. Venha na certeza de que você vai conseguir. Venha na certeza de que você vai espantar todos os fantasmas do medo. E você vai lembrar da história de Pedro, que você não quer afundar nas águas. Você quer andar sobre as águas como Jesus. Cláudia, mas eu não tenho tanta fé como você. Eu te ajudo a aumentar a sua. Eu te ajudo a aumentar a sua. E precisa. A fé, ela pode ser alimentada igual você alimenta um animal de estimação, igual você coloca água e adubo numa flor, numa planta. A fé precisa ser alimentada. Precisa, porque na realidade a gente nasce e morre sozinho. E quem na realidade que está cuidando de nós o tempo todo é Deus. Então, se você ainda não tem esse vínculo estreito com o Pai, com Deus, com os anjos, como você quiser entender, você está dando bobeira. Porque sua vida podia estar muito melhor se você tivesse preenchido nessa fé. Eu não estou falando de religião, tá bom? Nem vou entrar por essa estrada, por esse caminho não, tá? Para não criar polêmica. Eu só estou dizendo, e eu acredito que todo mundo que está aqui crê, acredita que existe uma força superior. Se você não quiser entender que é Deus, entenda como universo. Mas então você precisa ter fé, e inclusive nos momentos difíceis do seu deserto, que todo mundo passa, aqueles momentos difíceis em que inclusive as pessoas até costumam virar as costas para nós, e nesse momento, então, você fica sozinho, você sabe que você não está. Você sabe que você não está. Então você chama, conversa com Deus como se ele estivesse no seu quarto. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu converso com ele assim, de igual para igual, falo. Tem hora que eu falo, meu Deus, como assim? O que é isso que aconteceu agora? Me ajuda aqui a enxergar o que está por trás. Aí eu começo a rir e falo, como assim que isso aconteceu aqui? Eu não estou entendendo. Aí às vezes eu começo, até com uma certa irreverência, com respeito, sem faltar com respeito, jamais. Tanto que pessoas que brincam com o nome de Deus, né? Eu saio fora, eu não fico, dou até as costas, porque não dá mesmo. Para mim, Deus está acima de tudo mesmo. E se eu sou quem eu sou hoje, se eu passei por tudo na minha vida, foi graças a Deus. Eu dou graças a Deus todos os dias. E novamente, se o seu vínculo com Ele está fraquinho, se o pavio da sua vela está quase apagando, acende. Tá? Coloca mais fogo nessa vela, coloca mais fogo nessa sua relação com Deus, que ela seja bem íntima, bem próxima. Primeiro, que é muito fácil de estabelecer uma relação com Deus, porque, não é, Marcelo? Pois é, porque Deus, Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça, gente. Conhece, Deus conhece tudo de você. Então, fica muito fácil de você conversar com Ele, não é? Ele já sabe tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sente. Nossa, eu tô sentindo uma raiva aqui, me ajuda a limpar, meu Deus, como assim? Né? Então ali é sem máscaras, sem reservas. Se for com lágrima, porque você está num momento de deserto, que seja, mas vai te dar um conforto absurdo. Você vai se sentir tocado por Ele, entende? E Ele te ampara. E aí você começa a receber sinais, respostas. Mesmo nessa fragilidade,
e nessa vulnerabilidade que às vezes o deserto nos coloca, não é verdade? Mas não olhe o deserto com olhos ruins. Precisa atravessar o deserto para chegar na terra prometida? Precisa. Precisa. Todo mundo tem um momento de deserto na vida. E depois você vai agradecer, porque se não fosse o deserto, eu não chegaria à terra prometida. Mas é importante que quando você está atravessando o deserto, isso também está na Bíblia, não dá para ficar parando para dormir, para comer, senão você morre. Não dá, tem que seguir rápido. Tem que seguir rápido. Eu falo assim por quê? Porque algumas pessoas que começam a desanimar um pouco, a querer dar uma parada para ficar meio que postergando, aí o deserto começa a engolir a pessoa e não tem, aí fica mais difícil avançar, entende? Tá? Eu estou falando aqui usando figuras de linguagem, mas eu creio que vocês estão entendendo, não é mesmo? Outra coisa, falando ainda da fé, não tem negócio de plano B não, tá bom, gente? Na Bíblia não tem plano B. Lá não tem assim, ó, Pedro, ó, você vem aqui andando nas águas. Se você começar a afundar, aí você vai usar esse plano B. Não, gente, não tem plano B na Bíblia. Não tem. Por quê? Porque Deus está deixando claro para nós, ou você confia ou não confia, ou você tem fé ou você não tem fé. Ou você tem fé ou você tem medo. Ou você tem fé ou você tem medo. Não dá para ter as duas coisas. Ou você vai, qual que você vai alimentar? A fé ou o medo? Você que escolhe. Então, quando você está vivendo algo e que você já fala assim, deixa eu criar um plano B, porque vai que dá errado. Vai que eu perco esse carro e eu preciso pegar o avião. Pronto, você vai perder o carro, você já criou. Gente, a mente, ela é muito poderosa. Tudo que você coloca de conjecturas, de suposições, você está criando com essa mente potente. Oi, Sara, minha linda, que bom você aqui, minha querida. Entende? Então, todas as vezes que você criar um plano, que você pensar em criar um plano B, você vai lembrar disso aqui e vai falar, gente, se eu estou criando um plano B, eu já estou apostando todas as fichas que o meu plano inicial não vai dar certo. Eu estou trabalhando contra mim, como assim? Então não tem plano B. Eu vou fazer isso aqui funcionar. E se não funcionar hoje, vai funcionar semana que vem. Se não funcionar semana que vem dessa forma, eu vou tentar buscar outra. E eu não sou fracassado por isso. Thomas Edison, antes de conseguir inventar a lâmpada, eu estou com várias aqui diante de mim, aqui no meu suporte, né? Para colocar aqui uma imagem mais clara para você, me ver aí com mais luz. Thomas Edison, antes dele conseguir fabricar a lâmpada, ele tentou muitas vezes, sabia? Mais de 900. E aí, quando as pessoas iam, sempre tem, né? Alguém que vai provocar, né? Que vai aproveitar dos momentos que não são de êxito, né? Sempre tem, sempre teve isso na história também da humanidade. Então, quando alguém dizia para ele, é verdade que você tentou mais de 900 vezes inventar a lâmpada e não conseguiu? Aí ele falava assim, não. Eu consegui, na verdade, inventar mais de 900 formas de fazer com que a lâmpada não funcionasse. Olha que maravilha! Muda a forma de pensar que você muda a sua vida. Não, eu não tive fracasso. Eu descobri as maneiras de que a minha ideia não funcionasse. Eu descobri umas formas que não vão me levar, caminhos que não me levam aonde eu quero. E isso também é êxito. Percebe? Muito bem, queridos, avancemos. Então é assim, fé, tá bom? Plano B, nem sem chance aqui, metafísico. O que é o metafísico? Metafísico, físico é material. E o meta está além, é o que está além.
Metafísico é quem está além do plano material, é quem já está conseguindo acessar a mente mais elevada para criar o que deseja aqui no mundo físico material. E um grande metafísico, ele não vai nunca usar plano B, ele não vai colocar em xeque o que ele está fazendo, ele não vai vacilar nessa fé, não vai mesmo, ele vai agarrar a isso com unhas e dentes, porque ele já está deixando claro para a mente dele que se ele não conseguir isso, ele morre, sabia? Essa também é uma estratégia muito poderosa. Você deixar claro para a sua mente. Eu fechei as janelas porque tem uma música num barzinho aqui perto, sabe, gente? Aí eu estou na estufa. Tá fechada ali a varanda, tá fechada ali fora, tá tudo fechado. Só o meu quarto lá dentro que tá aberto. Mas aí eu tô na estufa, eu falei, deixa eu trazer um ventilador aqui bem silencioso para não fazer barulho, para também eu não ficar ali passando tanto calor, né, gente? Tudo aqui pelo melhor para vocês, tá bom, queridos? Então, é assim. Onde eu estava, gente? Onde eu estava mesmo? Onde eu estava, gente? Ah, me perdi. Me perdi no texto, mas valeu a brincadeira também, porque a vida tem que ser com muita brincadeira também, tá? Inclusive, Jesus fala isso lá na Bíblia, né? Ele fala assim, que só os puros de coração, as crianças, chegarão ao reino dos céus, né? E ele fala assim, se você não conseguir se abster do seu mundo, se distanciar do seu mundo, você não vai conseguir chegar ao reino. E o reino, gente, não é o céu depois que você morre aqui na terra. Quando Jesus fala isso é de uma forma bem profunda, mas é metafísica, metafisicamente falando. Esse reino vamos pensar, é a quinta dimensão, é o plano onde você precisa estar, precisa conseguir acessar para conseguir criar os seus sonhos. Para você criar, veja bem, eu não fiz o exercício com vocês agora há pouco, pedi para você escrever numa folha como é a sua vida hoje, com todas as suas dores, desafios, na outra folha como é a vida que você deseja. Então, o que você vai fazer? Eu não pedi que você jogasse essa primeira folha no lixo. Você vai se abster, você vai abandonar a sua realidade. Se você conseguir tirar os olhos, o foco do que você está vivendo hoje e colocar o seu foco, a sua intenção em Cristo andando sobre as águas, você não vai afundar. Eu te garanto que você não vai afundar. Eu te garanto que você vai começar a viver os seus sonhos aqui na 3D. Oi, Léo, bom você aqui, querido. Vereador, Ivo, José Percussão. Vamos entrando, queridos. Muito feliz aqui por vocês estarem aqui comigo, por a gente estar aqui junto, né? É uma comunidade que está comungando de desejos, eu posso dizer assim, de desejos, né? Aspirando uma evolução, uma expansão, né? Buscando ter essa vida dos sonhos, Cláudio, que parece cada vez mais distante de mim, mas não, tá bom? Isso é o que o mundo quer que você acredite. Não é nem por maldade, não, mas é porque nós não tivemos esse ensinamento nas escolas, nas nossas casas, não é verdade? Mas hoje você pode. E aqui comigo você vai. Já está, né? Você já está na estrada aqui comigo, não é mesmo? Oi, Chiquinho, bom você aqui, meu querido. Outro ponto importantíssimo para quem quer manter a vibração elevada, precisa estar com a vibração elevada para manifestar os sonhos, é ser otimista, é ser positivo. Se eu consigo me distanciar da minha realidade atual de dor e fixar a minha intenção, a minha mente, tirar mesmo alguns momentos para me enxergar vivendo essa realidade, o que acontece? Você faz isso uma e outra vez, aí isso começa a ficar tão real, você se enxerga na cena, você está tomando um café nesse lugar, entende? Você está andando descalço nesse chão dessa casa que você quer morar, você tem sensações, você tem sentimentos, vai ter hora que você vai ver, eu que fico muito tocada, né? Mas vai ter hora que você vai ver lágrimas escorrendo e você vai falar assim, meu Deus, eu estou vivendo isso mesmo, como assim? E aí, o que vai acontecer? Você sai do seu quarto, estou falando isso na hora que você está meditando, que você vai fazer isso, precisa meditar, tá bom? Se você não sabe como, eu também posso te ensinar, e quero. Mas então você vai levantar e vai sair do seu quarto em paz,
Você vai estar num estado maravilhoso, você vai se sentir assim, tão pleno, tão feliz. Você não precisa de mais nada. Não, eu já criei ali a cena do que eu quero. Eu já criei a cena do que eu quero. Eu posso garantir para você que se você estiver disposto a experimentar como um desafio, se você seguir essas práticas aqui, você vai ver, sabe o quê? Os seus problemas começando a se resolver sozinhos, sabia? Vai, porque em vez de você estar falando e pensando no problema, o que você faz? Estou vivendo um problema no meu trabalho, Cláudia, estou sendo perseguido, estou vivendo isso, está terrível, está péssimo. Ok, essa é a cena, esse é o problema, você já relatou. Agora você vai enxergar uma cena da resolução para esse problema. Qual que seria uma resolução viável, agradável, boa, positiva para você em relação a isso? Cria essa cena, enxerga essa cena. Começa a enxergar essa cena. Eu espero que não seja prejudicando ninguém para você não criar karma, tá bom? Crie essa cena com a resolução do seu problema, tá? Então, enxergue você feliz lá nesse lugar. Enxergue você sereno. Enxergue você sendo reconhecido pelo seu trabalho. É dessa forma, tá? Não é prejudicando ninguém, não é mandando o outro embora, não é assim não. Porque senão você cria karma e os karmas que a gente cria, uma hora a conta chega. Não adianta a gente fugir disso, porque também é uma lei do universo, não é? Então, novamente, não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Quando você está nesse nível de expansão, de evolução, você vai se tornando um ser humano melhor. Você está também em alinhamento com o todo. Com o todo. Com o campo. Com o cosmos. Com a natureza. Com a vida. Com Deus. E dessa maneira, meu querido, você só está manifestando coisas grandiosas. Você pode ter certeza, tá bom? Então é ser otimista, é ser positivo. E daí, se falar com você que você tá... Que mundo é esse que você tá vivendo? O mundo que você vive não é real. Aí você vai, deixa a pessoa falar. Você não tem que tentar convencer ninguém. Se for para convencer, convence sua mente. Porque ela vai tentar tirar você desse caminho. Eu sei que vai. Eu estou conduzindo várias pessoas na mentoria. E uma das coisas que acontece com frequência é a mente tentar colocar a pessoa de volta lá atrás, onde ela estava, sabe? Então, se tiver que convencer alguém, convence sua mente, tá? E se falarem com você assim, nossa, mas que bobeira é essa? Tudo, não. Aí você vai, é o seguinte, você não vai ficar discutindo também, que você vai gastar energia, não é mesmo? Não precisa ficar discutindo nada. Simplesmente você está entendendo o quê? A magia da física quântica é assim, se você conseguir enxergar, todo dia visitar essa cena, tiver muita fé e certeza de que você vai conseguir, você vai mesmo. E depois o que as pessoas vão ver? Seus resultados. Então não fica se desgastando, deixa a pessoa falar que você é bobo, na verdade você não está sendo não, você está sendo bem esperto, né? Porque em vez de você ficar amargando suas dores, achando que essa vida sofrida é o destino que você traz, é uma cruz que você tem que carregar, não é. Não é. Isso também é um padrão que foi colocado na nossa mente, por nossos antepassados, às vezes nas escolas, professores, colegas, no nosso trabalho, nosso círculo de amizade. Não, você tem que tolerar. Não, isso é assim mesmo. Não, você está destinado a viver isso. Não, essa doença, você vai carregar essa doença até o fim da vida. Quem falou? Quem falou? Meus mentores, eu já vi isso, eu presenciei nas sessões de mentoria que eu fiz, eu já vi gente sendo curada no palco assim, instantaneamente, em poucos minutos. Eu já vi, dois dos meus mentores, eles conseguiram reverter problema de saúde sem cirurgia. Sem cirurgia, problemas gravíssimos, doenças, aquelas piores. Eu consegui reverter um quadro de ansiedade gravíssimo e hoje, se eu conseguir sair dos remédios, é dessa maneira, é usando a metafísica. E daí, se ninguém acreditar, eu não estou nem aí. Importa quem tem que acreditar sou eu. Quando eu estava manifestando esta casa, né,
eu mudei para essa casa em janeiro, eu fiz o ritual na noite do Réveillon. Eu não tinha ainda local, não tinha nada, mas eu já estava criando a cena na minha mente e fiquei criando essa cena uma semana depois do ritual que eu fiz. Então, na minha mente só existia a minha casa nova. Eu não sabia onde seria, se era casa, se era apartamento, o bairro, nada. Firmando com Deus a minha casa. Pronto, tá entregue, Deus vai trazer para mim. A lei não é da perseguição, a lei é da atração. Se você estiver disposto a fazer o que tem que fazer, a fazer a sua parte, vai chegar assim, na palma das suas mãos, sem você fazer esforço. Porque aí você já está fluindo com a vida, entende? É aquilo que eu disse. Então, tenha muita dignidade ao enfrentar os seus desertos. Isso também é enxergado, claro, né? Deus está vendo tudo, né, gente, o tempo todo, né? Então, tenha dignidade, sabe? Se você tenha dignidade, por maior que seja a sua dor, por pior que seja o que você está enfrentando, né? Mas se você está ali dando tudo de você, se você não está preocupado em ficar buscando culpados, condenando pessoas, e você já deixou isso para trás como uma página virada e eu quero agora, é o meu futuro, eu quero criar. Se o meu passado me desestruturou, se o meu passado matou um pedaço de mim, ótimo, agradeço ao meu passado porque ele me fortaleceu. O ouro é forjado no fogo, não é? Você vai se tornar uma pessoa mais forte e mais humana também. O mundo está precisando, não tá, gente? Eu, sem medicação para ansiedade, dormir em 3 semanas de mentoria. Hoje dormindo como uma pedra e começando a sonhar. São 8 semanas de mentoria. Obrigada, querido. Pois é, esse é um resultado, né? Nós já sabemos, não é mesmo? Consultório lotado e um tantão de coisas mais. Dinheiro entrando aí, né, aos montes. Uma vida de abundância já acontecendo em tão pouco tempo, não é mesmo, querido? Pois é, gente. Então, a live não é para isso, não, mas nada é por acaso, não. Se você aí tem uma doença, está vivendo o desamor, é isso aí, vamos de águia. Muito bem, o céu é o ponto de partida, não é mesmo, querido? Então, se você está vivendo aí uma dor em alguma área da sua vida, né? E você deseja dar a volta nisso, né? Sair desse lugar. Cláudia, me ajuda, eu quero, tá bom? Eu só lhe digo que tudo que você quiser é possível você viver, tá bom? Nessa vida, nós estamos falando dessa, tá? Ainda nessa aqui. Então, ser positivo e otimista, independente de qualquer coisa, deixa o povo falar pra lá, vai viver sua vida, vai construir os seus caminhos que vão levar você àquilo que você deseja. E aí eu coloquei assim, quando você muda a sua forma de pensar, os seus problemas eles se resolvem sozinhos, né? Aí você vai falar assim, parece mágica, Cláudia, mas não é mágica, é física quântica. Porque você muda a sua energia. E isso muda tudo. Muda tudo. Maravilhoso. Aí você vai acordar assim, sendo feliz todo dia. Não precisa de acontecer nada para eu ser feliz. Eu sou feliz todo dia. Lá nos meus sonhos, nas minhas cenas, eu já estou enxergando tudo que eu quero viver. A Cláudia disse, e não é a Cláudia, o conhecimento da Cláudia, que com muita propriedade, que eu já estou falando isso com vocês. Mas isso é ciência, tá bom, gente? Não é pseudociência, é ciência mesmo. Então, se a Cláudia disse aqui, se eu criei a cena lá, se isso já é real, algum momento eu vou viver isso, vai. E aí com fé, porque você atrasa a manifestação, é quando você começa. Quando será? Será que vai? Cláudia, mas... Então não, vamos tirar isso aqui, todas as dúvidas. Lembra de Pedro caminhando sobre as águas, tá bom? Outro ponto importantíssimo, nós estamos trabalhando aqui essas práticas para ajudar a melhorar a sua vibração. A alimentação. Nós vamos começar a comer menos quantidade, tá bom? Cláudia, você quer que eu passe fome? Não, não tem radicalismo nenhum, não. Mas tem estudos, não só esse, mas esse é um que eu trouxe para ilustrar, que eu acho muito inspirador. Um estudo que fizeram com as pessoas que vivem em umas ilhas, são pessoas, todas têm mais de 100 anos,
elas têm o cérebro potente, elas têm vida saudável e longevidade, porque não é só ter vida longa, mas é vida longa com saúde, não é mesmo? E quais são, então, os hábitos daquelas pessoas? Contato com a terra, com a natureza, são felizes, sorrindo mesmo. Quem tem muito contato com a natureza também fica assim, né? Inclusive, é uma dica, se você está estressado, se você está cheio do zado, estressado, preocupado, aborrecido, chateado, tudo descisado aí, tira o sapato e vai caminhar um pouco sobre a terra, sobre as folhas secas, mesmo se estiver chovendo, tá bom? No cimento até funciona, se não tiver uma terra perto de você. Isso faz com que, isso é física quântica, automaticamente essa energia densa que está em você, ela sai em contato com esse chão e a energia potente dessa terra, desse campo sutil de energia poderosa, de toda a natureza, começa a entrar em você através do seu chakra, lá das plantas dos pés, e ele começa a percorrer todo o seu corpo pelos chakras e vai chegando até em cima no topo da sua cabeça. E isso é instantâneo. Instantâneo. Eu já acompanhei pessoas, né, na mentoria fazendo comigo, eu aqui na minha casa, a pessoa morrendo de dor de cabeça, eu conduzindo a pessoa aqui no meu telefone, e ela lá, ela com chamada em vídeo, eu orientando como que ela ia fazer, e nós ficamos 20 minutos, a dor de cabeça sarou toda. A dor de cabeça sumiu na prática que ela fez ali, com os pés na terra, e depois uma outra de colocar as costas, encostar as costas na árvore, a coluna, tá? Bom, então a questão do comer menos, para você entender, é assim, gente. Vocês já devem ter escutado falar sobre a questão do jejum, como que o jejum ajuda, e ajuda muito, não estou falando de emagrecer, mas a ficar mais saudável, a rejuvenescer também. Não estou falando para você fazer jejum não, mas nós vamos diminuir a quantidade de comida, tá bom? Entenda que se você entope o seu organismo de comida, as suas células doentes, se você tem alguma doença, algum problema, você está alimentando essas células doentes. Então, quando você for dormir, que a sua última refeição, principalmente se você está passando por uma enfermidade, não vai comer e vai dormir. Que a sua última refeição seja lá por volta das 18, 19 horas. Para que você tenha um tempo de jejum dormindo, para você deixar essas células doentes com fome. Para essas células, algumas dessas células até morrem quando elas estão sem alimento, sabia? Então nós vamos passar a comer menos, já pensando em mais saúde e rejuvenescimento também. Tudo é uma questão de hábito, tá? Logo você vai acostumar. Você vai perder peso também, isso é muito bom, tá? Quando você começa a fazer as práticas, meu mentorado querido que está aí, ele sabe disso também, você vai emagrecer. Cláudia, mas a mentoria é para emagrecer? Depende, né? Eu estou atendendo um moço que ele falou que ele quer eliminar 12 quilos. Essa é a intenção, ele começou a mentoria para isso. Mas todas as pessoas vão emagrecer, por quê? Quando você está fazendo a mentoria, eu estou te ajudando a limpar não só o que está na sua mente, mas no seu corpo também, na sua alma também, e limpar os traumas que tem aí. Então, tudo que não te pertence, vamos pensar assim, até as gorduras que elas não te pertencem, que elas estão prejudicando você, nós vamos eliminar tudo isso, sem você nem perceber, porque não tem práticas agressivas, tá? Não tem. Então, o ideal é assim, a palma da sua mão é a medida. Por exemplo, você vai comer ali um almoço, tá? Arroz, feijão, tem uma carne, uma salada e uma massa, vamos pensar. O que você vai fazer? A sua mão é a medida. Então, você vai pensar assim, ó, você vai fazer isso aqui. A porção de arroz que você vai colocar no prato é uma porção que cabe na palma da sua mão, tá? Então, você vai enxergar aqui se está em excesso, se tem mais no seu prato, então não. Uma bela noite para você, minha querida. Muito obrigada, querido. Amém. Assim seja, assim é. Pronto, o feijão.
mede mais ou menos. Que tanto de feijão caberia aqui na palma da sua mão? É esse tanto? É esse tanto que eu vou colocar lá, entende? A carne pode ser um pouquinho maior, inclusive se você o seu sangue for tipo O, você precisa de mais carne para ter mais energia também. Então, você vai colocar essa comida, você não vai pôr na mão, você tá entendendo, né? Você vai enxergar como se fosse aqui na minha mão. Essa é a quantidade ideal para você comer, tá bom? E vamos pensar em 3 refeições por dia, não mais que isso, tá bom? Depois o ideal seria 2, refeições maiores, 2 mesmo, tá? Que aí você está se ajudando em todos os níveis, inclusive quântico. Bom, outra coisa é o que você vai comer, é claro, né? Porque não é só a quantidade, não. Ajuda também você comer num prato de sobremesa, tá bom, gente? Como assim, Cláudia? Mas é só esse tantinho? Não. Você pode repetir, tá? Você pode repetir uma e outra vez. Também tem um estudo em cima disso. Porque quando você coloca muita comida no prato, você come de uma vez e você dilata seu estômago. Você colocando pouco, você está conversando com as pessoas que estão à mesa, você está respirando, você está mastigando mais. E com isso você vai perceber que no decorrer dos dias você acaba comendo menos quantidade, ou seja, os excessos eles não vão entrar, entende? Isso é muito interessante, tá? Porque você já está corrigindo uma porção de coisas, inclusive ajudando a reverter algum problema de saúde se você está com ele aí. Entenda que se você está com um problema de saúde, você não é. Você não é hipertenso, você está. E se quiser sair desse lugar, não estar mais, eu posso ajudar você a sair daí, tá bom? Eu me ajudei ali o Rodrigo, vocês acabaram de ver o depoimento dele, né? E outras pessoas também, tá? O sono é fundamental para melhorar a sua vibração de energia, tá bom? O sono, para a criança, o sono é para crescer, não é? Você fala assim, filho, você precisa dormir cedo, porque senão você não vai crescer, seus ossos não crescem. Exatamente. E para o adulto, e para nós, o sono é para regenerar as células. Acenando para todos, queridos, Maurício, Barbosa, Ednei, Félix, Samuel, Gus. Então, o sono é fundamental. Todavia, o sono que regenera para nós mesmos não é qualquer intervalo dessa noite ou da madrugada. Eu vou ficar vendo Netflix até as 3 da manhã, depois, como amanhã é sábado, eu posso dormir de 3 até o meio-dia, que aí eu tenho aqui as horas de sono, a compensação. Não funciona assim. As horas de sono que regeneram suas células, inclusive em termos de regenerar mesmo, para reverter algum problema de saúde, para você rejuvenescer, são as primeiras horas do sono, ou seja, o ideal é que 9h30 da noite você esteja na cama já, preparando o seu adormecimento. 10 horas, começando a dormir mesmo. Esse é o sono que vai regenerar você. Cláudia, essa é a parte mais difícil. Tá bom, mas tente fazer alguns dias na semana, se não dá para fazer todos. Veja bem, qual a pessoa mais importante da sua vida mesmo? Pois é, você, não é? E qual que é a coisa mais importante dessa pessoa mais importante? A energia. E por que a energia é importante? Porque nós somos um imã. Um imã atrai e é atraído o tempo todo. Sendo esse imã que eu sou, a minha energia que está atraindo as coisas para a minha vida. Então foi quando eu comecei a mudar a minha vibração que a minha saúde ficou espetacular. Uma mulher que já passou por tudo que eu passei, que nasceu no ano que eu nasci, que tem 2 filhos adultos, que atravessou deserto, que perdeu tudo e que há 20 anos não toma nenhum remédio, só seguindo essas práticas. Então, né? E como eu disse, eu estou aqui, de nada adianta um conhecimento ficar preso numa pessoa, né? Então, se eu posso, se eu tenho como ensinar
mostrar, orientar, dar a mão, ajudar a subir em cima do barco. Eu estou aqui para fazer isso, eu quero fazer, é gratificante demais. Às vezes eu coloco alguns retornos lá nos stories para poder, não é, meu querido? Amém. Isso aí, esse é dos meus. Olha lá, ó, mãozinha para cima assim, né? Não é pedindo não é mesmo, gente? É sempre já agradecendo, entendendo. Se eu estou pedindo, eu já agradeço, porque eu sei que Deus vai me dar. Não está na Bíblia? Pedi e recebereis? Então, eu não vou pedir clamando, Deus, por favor, me dê isso, Deus, me tira daqui. Não. Obrigada, Deus, porque eu já estou atravessando o deserto. Obrigada, Deus, pela solução para o meu problema que você já está mandando para mim. Obrigada, Deus, pela casa maravilhosa que já está chegando para mim. Obrigada, Deus, por essa pessoa maravilhosa que chegou no meu caminho para viver o amor recíproco, genuíno, não é mesmo? É assim, mãozinha para o alto, tá? Para os céus. Outra coisa, procure fazer algumas ações durante o seu dia pelos outros, para os outros, de maneira que você escute um obrigado. Essa é uma chave poderosíssima. Você vai adorar esse exercício. Vocês vão ver aqui, quando vocês começarem a colocar essas práticas em dia, fazendo isso, vai ser muito engraçado, sabe? Você vai se sentir assim, em alguns momentos, como se você estivesse num jogo brincando. E é assim que precisa ser. Se você conseguir chegar a esse estado de leveza, entendendo a vida como esse jogo em que você está aqui brincando, como se fosse uma criança mesmo, porque estraga tudo é quando a gente acha erroneamente que a vida pede maturidade, uma maturidade em que eu preciso enxergar as coisas de forma realista. Lamento informar a você que você está matando a sua vida, matando os seus sonhos. Está na Bíblia. Você só vai conseguir chegar ao reino se você se abster do seu mundo. Você só vai conseguir ter a vida dos seus sonhos se você se distanciar da sua vida dura que você está vivendo hoje. Para eu manifestar esse apartamento, eu me distanciei da casa que eu estava morando. Porque se eu quis manifestar uma casa nova, já não estava para mim adequado, bom viver lá naquele lugar. Então, coloque atenção nisso, tá bom? O realismo mata seus sonhos. O realismo ele vai impedir a lei da atração de funcionar para você. Você precisa ser otimista. Se você está criando com Deus, melhorando a sua vibração, qual a dúvida que você tem de que você vai viver isso, Tá precisando de umas histórias inspiradoras? Então vai lá na internet e procura pessoas que tiveram êxito com a lei da atração. Você vai ver um tanto de história muito bacana, muito inspiradora, mas é muita coisa. Em relação à saúde, pessoas que ficaram curadas. Em relação a dinheiro, pessoas que ficaram... Um dos meus mentores, ele não é brasileiro. Oi, queridos, Ventura, Sidney, Kleber. Meus mentores não são brasileiros e todos eles vieram de dores muito profundas. Geralmente, as pessoas que têm muito grande êxito na vida, que têm, vamos pensar assim, um destino extraordinário, que aprenderam a como criar esse destino, são pessoas que vieram de dores muito profundas. Um deles, ele vem de uma situação financeira muito sofrida, ele não tinha dinheiro para tomar um café. Hoje ele é multimilionário. E não enxergando esse dinheiro como algo fundamental para que ele seja bem sucedido. Enxergando o dinheiro como algo que pudesse restituir, que pudesse restaurar as dificuldades enfrentadas pelos pais dele, que também foram muitas. Porque é isso, né? Lembra de que eu disse aqui no início da live como que um padrão é formado? Eu dei o exemplo do padrão religioso, né? Oi, Ana Celina, bom você aqui, querida. No início da live eu dei o exemplo de como que os padrões são formados. Eu falei de um padrão positivo, que é a questão da fé, né? Que eu aprendi com a minha família. Mas os padrões negativos também existem, e são esses que a gente precisa colocar atenção, porque são os padrões negativos que destroem a nossa vida.
Então, coloque atenção nessas práticas. Eu ia falar que você... Uma coisa que você deve fazer, a última aqui, né? Que eu já ia falar, que eu acabei me embrenhando por outra estrada. Procure no decorrer do seu dia fazer algumas situações, tomar algumas ações, fazer coisas em que você, de certa forma, obrigue as pessoas a falar obrigado para você. Por exemplo, você está entrando no elevador, tem uma pessoa do seu lado e você arreda e fala assim, pode entrar. O que a pessoa vai falar com você? Obrigada, obrigado. Você está na fila do supermercado, então chega uma pessoa atrás de você, aí você olha e fala assim, pode passar na minha frente? Aí ela fala, não, pode ficar. Aí você fala, não, você está com menos itens, pode passar. A pessoa passa e ela vai fazer o quê? Obrigado. E aí você conta, já é o segundo hoje. Daí você tá caminhando na rua, eu adoro fazer isso, eu converso com esses meninos que vendem balas, né? Converso mesmo, escuta história, adoro. E aí então você fala, nossa, mas que história bonita que você tem, né? Que sorriso lindo. A pessoa vai dizer o quê? Obrigado. Ou então você compra uma bala, obrigado. Ou então você foi ao supermercado e comprou pães. Pega ali um saquinho com pão, a primeira pessoa que te pedir na rua, no seu caminho, esse é para você. Obrigado, entende? Mesmo se não for para gastar, se não, né? Não tô assim nesse momento, Cláudia, podendo fazer isso. Essa é uma razão também que você devia começar a mentoria comigo, para o seu dinheiro começar a melhorar, né? O seu dinheiro só vai começar a entrar de forma abundante quando nós acessarmos, abrir um parêntese aqui, quando nós acessarmos os padrões e as feridas, traumas que estão impedindo você de manifestar o dinheiro com abundância, tá bom? Essa também é uma das razões pelas quais as pessoas buscam a mentoria. E aí você vai, coleta vários obrigado no decorrer do dia. Fazer um elogio também, que não precisa ser gastando, né? Nossa, que roupa, que lindo! Eu faço muito isso na rua. Às vezes eu falo com a moça assim, nossa, mas gostei do seu conjunto, que vestido lindo, da onde que é? Aí a pessoa fala, obrigada, né? Então é isso, sabe? Comprar um chocolate, uma bala para o porteiro do seu prédio, né? Aqui, ó, passei ali e trouxe para você, tá? Procure coletar obrigado. E conta, no fim do dia, quantos obrigado que eu escutei hoje? Às vezes pelo telefone, né? Você liga, oi fulano de tal, estou ligando aqui para saber como você está, querendo notícias. Obrigado, você, né, lembrou de mim. Isso é mágico. Quando você entra nessa frequência, né? Você está... tudo, se na vida nós somos imãs, nós estamos atraindo e sendo atraídos, tudo que você faz em termos de ação volta para você. Você proporcionou para hoje, para 10 pessoas hoje, momentos em que elas se sentiram vistas, enxergadas, valorizadas, em que certamente elas sorriram. Vai saber se aquela pessoa ali que você fez um elogio, se foi o único momento do dia em que ela sorriu. Entende como que isso imprime para o universo uma força de que vamos mandar isso para a Cláudia? Vamos mandar uma bênção para ela? Porque hoje eu não sei da história da pessoa, mas quando eu fiz um elogio, não estou sabendo que essa pessoa está num dia ruim e que nesse dia de hoje ela amargou várias situações. E o meu elogio fez com que ela esboçasse um sorriso, e quando ela faz isso, ela vibra numa energia mais elevada, melhora o estado de ânimo dela. E se eu fiz bem para ela, vai chegar bem para mim, chega uma bênção para mim, entende? Oi, Cristiano, Jonate, Bido, Arnaldo, queridos, vamos entrando. Eu estou finalizando aqui, depois vou colocar a live lá no meu canal, tá? Então, fechando, eu coloquei aqui pra gente fechar assim, quer ver? Na Bíblia, eu comecei falando da Páscoa, né, do período pascal, e termino também. Na Bíblia, a palavra cruz aparece lá no período da Páscoa, no relato da Páscoa, 11 vezes. A palavra crucificar aparece 23 vezes. A palavra amor é a palavra que mais aparece em todo o relato da Páscoa. Entende que o amor ele está acima da morte?
tem a sexta-feira da paixão, que Jesus está na cruz, que ele morre. Entende que o amor se sobrepõe? Entenda que Jesus, vamos pensar, não existe ninguém que ama você mais do que Jesus. Não existe. E é à luz desse amor de Jesus que nós devemos nos inspirar. Porque a força maior que vai fazer com que você manifeste seus sonhos é o amor. Primeiro, o amor a você, quando você começar a cuidar de você, desse corpo, dessa alimentação, desse sono, de tudo que eu falei hoje. Se você não pegou as dicas, depois pega, porque isso é muito poderoso. Tem gente, meus mentorados que estão aí sabem disso. Tem práticas que eu passei aqui que são práticas religiosas, tem que fazer religiosamente, por quê? Eu sou muito exigente lá dentro, porque quem está na mentoria eu quero ver resultados. Então eu falo para as pessoas, quer ter a vida que eu tenho, quer ter a saúde que eu tenho, quer ficar sem remédio como eu, quer manifestar casa, carro, amor? Então você tem que fazer tudo que eu faço. Está disposto? Tô. Ok, vamos lá. Arregaça as mangas e vem. Aí tem aquele bracinho assim, vamos embora? Vamos, na fé, na força e com coragem, que a gente vai conseguir o que a gente quiser, tá bom? Você pode sim, tá? Mudar a cor dos seus olhos, você pode conseguir mudar alguma coisa em seu corpo, você pode conseguir eliminar os quilos, porque os quilos em excesso, eles comprometem a sua saúde, principalmente nessa região abdominal, nós sabemos disso, né? E como nós estamos almejando uma vida longeva e saudável, porque tem muito sonho para eu manifestar, então eu quero vida longa com saúde, vou cuidar do meu corpo. Então, à luz do amor de Jesus, que morreu por nós, para nos libertar dos nossos pecados, à luz de um amor tão grande, Jesus quer que a gente também ame, né? E o primeiro amor maior, a você, a si mesmo, escolhendo tudo para a sua vida, escolhendo o que você vai comer, escolhendo o que você vai fazer, colocando atenção no que você está pensando, lembrando que o que você pensa está criando a sua realidade. E olha, se a realidade que você tem hoje não é a que você deseja, não tolera mais não. Você tem a vida que você tolera, sabia? Enquanto você tolera, você vai viver isso. Enquanto você tolerar, você vai abrir mão do que você deseja para ter só isso aí que você está tendo. Na hora que você der um basta e falar, não, pelo amor de Deus, não aguento mais, que vida é essa? Que vida miserável é essa? Só coisa dando errado. O que está acontecendo? Está acontecendo que você não tem consciência de que as coisas que você viveu, que causaram um forte impacto emocional, geraram feridas na sua alma, que são os traumas. Está acontecendo que você traz os traumas dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, que a gente traz de até 4 gerações, e fica essa bagagem nas suas costas, porque os traumas, eles são intergeracionais. Eu não tinha consciência disso. Quando eu passei a ter, eu comecei a limpar. E eu peço que você coloque atenção nisso. Limpa tudo que precisa, sabe por quê? Porque você veio nessa vida, não é para ficar cabendo num espacinho aqui e ali, deixa eu arredar e me encolher para ver se eu vou caber nesse lugar. Não, você veio nesse mundo, nessa vida, meu querido, minha querida, para transbordar. Transbordar é viver o máximo, para viver os seus sonhos, para conseguir realmente deixar a sua luz por onde você passar. É para isso que você está aqui. Se você não está nesse lugar ainda, não é para você se entristecer. É pelo menos que a minha palavra, que o meu texto, sirva para ajudar você, quem sabe, a dar o primeiro passo. Quem sabe nesse período pascal, que nos convida a uma vida nova, a uma ressurreição, a sair de dentro desse caixão que você está. Se você está vivendo a vida que não é para você viver, você não está vivendo a vida real, não. Não está. Como assim, Cláudia? Não está. Entenda que é como a vida que você está vivendo hoje, ela foi projetada dentro da sua mente, tá? Foi projetada aqui como uma tela de cinema e você está vivendo aqui do lado de fora o que você projetou aqui.
Para você começar a ter a sua realidade aqui fora diferente, a gente vai mudar esse programa aqui, essa tela. Entende? Se parece complicado, não é, é simples. Mas precisa ter desejo, precisa ter vontade, precisa ter também força de vontade para querer fazer tudo isso, para querer ter acesso a essa vida nova. Que tenhamos então uma vida nova, queridos, que tenhamos uma vida com abundância, uma vida com amor, uma Páscoa muito feliz e abençoada, tá? À luz do amor de Jesus, que possamos estar inundados de paz, serenidade, alegria, êxito, todas as coisas boas que possam chegar para você aí numa chuva de bênçãos. Começando nesse período pascal, que é um período bem significativo para nós, que traz essa ressurreição, que traz essa entrada para uma vida nova. Então é assim que eu me despeço, desejando uma Páscoa muito doce, doce não necessariamente com chocolate, mas doce aqui, você em paz com a sua alma, feliz, sorrindo, tá bom? Beijo nesse coração, obrigada pela companhia, obrigada pela presença, obrigada pelo carinho de vocês. Agradeço também por vocês estarem aqui colocando luz no meu caminho. Fiquem com Deus, logo logo a gente encontra novamente. Se você não assistiu tudo, confere lá no meu canal. Coloca essas dicas em prática, você vai depois ver os resultados muito depressa, tá bom? Beijo para vocês, queridos. Fiquem com Deus. Até a próxima.